A lição de hoje continua as considerações sobre a promessa do Messias. A promessa do Messias contida na aliança feita com Abraão. E a lição inicia, irmãos, fazendo uma abordagem sobre a felicidade. A felicidade, irmãos, a realização da felicidade é um desejo universal. Todos buscam a felicidade. É um desejo universal. As pessoas querem ter saúde, querem ter felicidade por causa dos bons relacionamentos, querem ter felicidade na família, nas viagens, querem ter felicidade no trabalho, no dinheiro, naquilo que o dinheiro pode proporcionar, podem ter felicidade, querem ter felicidade na fama. Alguns depositam a felicidade na cultura, na sua capacitação cultural, acadêmica. Outros buscam a felicidade na religião. Mas todos, irmãos, todos os povos, todas as pessoas, todas as idades, buscam a satisfação, buscam a felicidade, buscam a alegria. Um texto da nossa lição, irmãos, de Thomas Brown, um texto muito difícil, muito pesado, diz o seguinte: para desfrutar a verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Essa visão de Thomas Brown é de que é impossível encontrar a felicidade. Você não vai encontrar a felicidade onde você está. Você não vai encontrar a felicidade nas suas relações. A felicidade é impossível. Você tem que viajar para muito longe. Você tem que viajar até para fora de você mesmo. Ainda na lição dessa semana, há um texto longo de Agostinho, falando de como é impossível nesse mundo, com tantos problemas, com tantos pecados, com tantas injustiças, com tantas diferenças sociais, é impossível nesse mundo você encontrar a felicidade. Mas será isso mesmo, irmão? Será que o destino da humanidade é nunca encontrar a felicidade? Será que nunca vamos encontrar a felicidade? Por que vivemos nessa condição, irmãos? Por conta do pecado. O pecado causa a separação entre nós e Deus. A Bíblia fala isso. O pecado causa a separação entre o Criador e as criaturas, e isso causa a infelicidade. Veja o texto de Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, irmãos, faz com que nós sejamos separados de Deus. Mas o que estamos estudando nesse trimestre, nós estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. E qual é essa promessa, irmãos? Essa é a promessa de salvação. E se ela é a promessa de salvação, irmãos, ela é a promessa de felicidade. E de felicidade não passageira, não de alguns momentos de felicidade. Nós aqui nessa terra, irmãos, temos alguns momentos de felicidade, alguns períodos de felicidade, mas que são entremeados e são interrompidos por momentos de dor, por momentos de infelicidade. Mas veja, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. Romanos 5 e 25, 20 e 21. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, irmãos, mediante o Senhor Cristo nosso Senhor, onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Eu gosto desses termos, irmãos. Eu gosto desses termos que mostram que nosso Deus não é um Deus miserável, mesquinho, que dá só um pouquinho. Não, onde teve muito pecado, agora ele deu muito mais graça. Muito mais graça para que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade, irmãos, a verdadeira realização enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é estar e será
principalmente estar com Jesus, estar o tempo todo com Jesus. Mas veja, então, nesse sentido, o texto de Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18. Tessalonicenses 4, 16 a 18. Pois o mesmo Senhor descerá no céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e vão ter com ele nos ares. E ele diz assim, nós os vivos, ele estava se considerando ainda vivo enquanto o Senhor Jesus voltasse. Nós vamos encontrar, nós seremos transformados e vamos encontrar com ele. Para quê, irmãos? Ele diz assim, para estarmos para sempre com o Senhor. Aí, irmãos, a felicidade vai se efetivar, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor. Qual era o plano de Deus, irmãos, quando criou o ser humano? O plano de Deus era estar sempre com o ser humano. Tanto que ele ia, a cada viração do dia, ele ia lá conversar com os seres humanos, com Adão e Eva. É esse o desejo de Deus e é esse o desejo que nós temos, irmãos. Por isso que é impossível encontrar a felicidade plena aqui neste mundo. Você pode encontrar alguns dias de felicidade, algumas épocas de felicidade, mas a felicidade verdadeira vai ser estar com o nosso Criador. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Esse é um dos belíssimos textos da Bíblia também. Esse é daquele que nós temos que decorar. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas impensáveis, irmãos, as coisas inimagináveis são as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Veja como é lá. As coisas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero lembrar de novo, como é que é a história, irmãos? Se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu vos mando. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus. Nós não demonstramos que amamos a Deus fazendo uma declaração de amor. Mas nós mostramos que amamos a Deus fazendo uma declaração pelas obras. Não uma declaração de intenção, mas uma declaração de atitudes. Esse verso, irmãos, diz assim, coisa que nunca passou pelo pensamento do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para dar felicidade eterna àqueles que o amam. E se nós lembrarmos, irmãos, do verso de João 3,16, o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito. É diferente de filho único, irmãos. Unigênito quer dizer monogenes. É o único da espécie. Jesus Cristo foi o único ser daquela espécie. Um homem-deus, um Deus que se fez homem. E esse ser único na espécie, não tem nenhum igual. Esse ser veio para nos dar a vida eterna. Veio para concretizar a vida eterna. As promessas que foram dadas a Adão, a Noé e a Abraão. E agora estamos estudando a de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Por que é que todas as nações podem ser benditas, irmãos? Por conta do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, que morreu para que eu e você possamos ter a vida eterna. Não vamos aproveitar essa vida eterna? Que Deus abençoe a nós, para que a gente possa aceitar, agarrar essa salvação.
agarrar como alguém que se agarra numa boia quando está se afogando. Mas que nós, irmãos, possamos agarrar essa salvação, agarrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que nós pudéssemos ser salvos.